Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast. Eu sou o Rubens Pantano Filho, da Academia Campinense Maçônica de Letras. Hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio do nosso irmão Tarcísio Sardanha, um amigo, um acadêmico da nossa academia e um querido irmão José Pires da Cunha, que é maçom da augusta e respeitável loja simbólica Antônio Francisco Lisboa. Eu gostaria de início de agradecer à empresa Wonder Food, da cidade de Olambra, comida saudável. Se você quiser experimentar um bom prato, anote este telefone. José Pires, muito bem-vindo ao nosso canal da Academia. Querido irmão, amigo, presidente da Academia Campinense de Letras Maçônicas, Rubens Pantano Filho. É com muita alegria e honra que aceitei seu honroso convite para aqui estar presente hoje. E eu agradeço a você, cumprimento ao querido irmão e amigo Tarcísio Saldanha pelo brilhante trabalho que vocês têm feito em prol da maçonaria e da nossa sociedade. Nós é que agradecemos, viu, Pires? Bom, para a gente começar a conversar um pouquinho, né? Nós vamos iniciar com o Pires maçom e contar um pouquinho da sua história, provavelmente uma larga história, né, dentro da maçonaria. Sim, realmente, aqui em Indaiatuba, a minha história da maçonaria, ela se confunde, ela é intimamente ligado com Antônio Francisco Lisboa 274, fundada oficialmente em 8 de março de 1984, jurisdicionada à GRESP, que é a grande loja maçônica de São Paulo. Eu tenho, ilustre acadêmico presidente, que o meu depoimento é mais que o meu depoimento pessoal. É uma contribuição para a história da maçonaria, e essa gravação eu tenho ela como fonte de memória para a maçonaria, para Indaiatuba e para toda a nossa ordem. Naquela época já existia uma loja tradicional, que ela está hoje com 50 anos, que tivemos oportunidade de ver uma A Ordem e Progresso. Ordem de Progresso, que comemora os 50 anos agora, e que nós tivemos a oportunidade de ver um trabalho muito bem feito há dias atrás, também produzido por você, entrevistando representante da loja. Atentando a Lisboa, ela comemorará 40 anos, agora em 8 de março de 2024, e a atual administração, liderada pelo irmão Ricardo Lorijo, está preparando uma comemoração digna dessa longa data. Mas Indaiatuba de 1984 não era a Indaiatuba de hoje. Naquela época só existia uma loja maçônica e alguns irmãos oriundos daquela loja, outros já oriundos de outros orientes, desejosos de uma nova loja, trabalharam a partir de 1983 para a fundação de uma loja. Eu destaco nessa época o trabalho do irmão Paulo de Souza, que tinha sido membro da loja mãe e que estava afastado dela. Junto com outros irmãos, ele pugnava pela criação da nova loja. Associa-se a isso a vinda do irmão Bocaiúva de São Paulo, já afiliado à GRESP, que
radicado aqui em Indaiatuba, também tinha o mesmo ideal. E daí, ligado a outros irmãos, que eu peço permissão ao presidente para que eu não falte com a verdade, enumerar o nome das pessoas que conseguiram, com o apoio do irmão Bocaiúva, que era ligado à Glesp e tinha trânsito com o grão-mestre, que conseguiram uma carta provisória e foi fundada a Lisboa, que são os irmãos pela ordem alfabética Armando Ramos Filho, Carlos Francisco Ferreira, Ernesto Calma, Exaltino Rodrigues da Silva, Jesuíno José Matiuso, João Alfredo Silva Bocaiúva, João Franco, José Antero Zorzeto e Paulo de Souza. Desses irmãos, apenas ainda está no quadro o irmão João Franco. Os irmãos José Antero Zorzeto, Paulo de Souza e Exaltino Rodrigues já se encontram no Oriente Eterno. Fazer um pequeno corte. Exaltino, inclusive, é o avô Do irmão do irmão do Heleno. Heleno, que é Irmão Heleno é membro ativo da querido Francisco Lisboa, né? Lisboa. É realmente ele é neto e tal. Porque realmente nós mais antigos, nós sempre contamos que os nossos filhos, os nossos netos, continuem. Certo. E no caso o Heleno é a continuação do Exaltino. O Exaltino é o nosso primeiro venerável. Ele é tido como o venerável da fundação. E, atualmente, o nosso venerável irmão Ricardo Louris. E falando dos descendentes, eu também tenho o privilégio de ter o José Pires da Cunha Júnior, meu filho, que também é filiado, nasceu, recebeu a luz a Lisboa, e é também mestre salado, atualmente adormecido. E também é irmão maçom, o meu neto, Cauê, da sabedoria e prudência, do nosso... Na verdade, na família, né, Pires, tem vários, né? Tem também o irmão biológico, também, o Carlos Olímpio, da Montura. E eu vou falar... Rodrigo, exatamente. sobrinho. Os irmãos sabem que para se salar os trabalhos de uma loja é necessária a presença de 7 irmãos maçons. A minha família dá para montar uma loja. Montar uma loja, porque, como disse, nós temos o Rodrigo, filho da minha irmã, que também é acadêmico, brilhante. E temos o Carlos Olímpio, que para ele é necessário um destaque especial que eu vou fazer em seguida. Já falei do Zé Pires da Cunha. Tenho meu sobrinho Zezito, lá de Ponta Grossa, também maçom. Moisés, também mestre salado de Sorocaba. Então, até anos atrás, eu tive o privilégio de receber o diploma de maçom de 25 anos, e o delegado distrital na época fez questão de fazer a entrega no Ocidente, porque o meu neto ainda não era mestre, não podia ficar no Oriente. E com ele e os presentes, realmente nós poderíamos ter formado a loja. Porque nessa cerimônia estava presente o Carlos Olímpio, o Rodrigo, o Moisés, o meu neto e eu. Seria interessante fazer uma sessão. A Francisco Lisboa poderia ceder, né, o seu tempo e chamar a família toda, e cada um ocupa, né? Venerável mestre, primeiro vigilante, segundo, todos os oficiais de loja. Perfeito. E ainda na Lisboa, o que aconteceu? Na época, então, o Paulo de Souza, que além de maçom, era líder espírita, muito conceituado, e funcionário do Banespa. Paulo de Souza escolheu algumas pessoas
Entre elas, ele escolheu o Carlos Olímpio, o Paulo Rodrigues e, e a mim, e nos convidou para ser iniciado na loja. Além de nós três também, na ocasião, foi convidado o Boldrini, hoje no Oriente Eterno, e o Bartolomai. E até o Bartolomai fez a locação num salão que ele tinha lá, aonde foi a primeira instalação da ordem, e fomos lá que nós começamos. A loja nossa era muito pequena, além dos fundadores, nós fomos iniciados em 5, e era necessário que nós fôssemos iniciados de uma loja em São Paulo. Bocaíba viu uma loja em São Paulo, marcou a data para iniciação. Isso já seria no dia 19 de maio de 84. E nós estávamos indo para lá já na estrada, cada um com o seu padrinho, que os irmãos sabem que é da nossa tradição, que o padrinho tem o dever, o cuidado de conduzir o iniciado para o templo. E o irmão Bocaíba se antecedeu para a preparação do templo, chegou lá, a loja estava ocupada por outra loja. E deu o desespero, e ele entrou em contato, na ocasião era o mestre adjunto, o irmão Zugaib, e imediatamente procuraram, e, por nossa felicidade, a Estrela da Lapa, número 7, nos acolheu e reuniu assim de imediato outras lojas, e tivemos uma cerimônia excelente, com a presença do Proiete, ex-grão-mestre, uma celebridade na nossa ordem, daquelas pessoas digníssimas que nos honraram, com o grão-mestre adjunto Zugaib, que depois foi grão-mestre, e uma sessão memorável. Quero lhe dizer, Rubens, com todo carinho, das cerimônias que me marcaram: a minha iniciação, o grau 18 e o grau 33. O grau 33 eu colei em 1991, no Supremo Conselho Maçônico do grau 33, em Jacarepaguá, juntamente com meu irmão de sangue, de iniciação, Carlos Olímpio da Cunha. Carlos Olímpio e eu somos na ordem dos mais antigos em Dayatuba e também da GLESP e do Supremo Conselho. Muito bem. Pires, a gente estava conversando assim um pouquinho antes de iniciar o programa, e é sempre importante, na primeira entrevista que fizemos com o Paulo Rodrigues, a gente falou bastante da entidade que a Ordem Progresso tem como afiliada, né? Que é a antiga PAI, hoje chama-se Somos do Bem. E eu sei que a Francisco Lisboa já esteve à frente de algumas entidades, mas hoje tem uma outra maneira, né? E é sempre importante para aqueles que nos assistem saber um pouco desse tipo de trabalho que a maçonaria faz. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho. Com carinho. Até como eu sempre digo, e você já me conhece, não só como maçom, mas como pessoa, eu sei que tudo na vida existe uma razão maior. No momento, eu sou o titular da hospitalaria da Lisboa. E já fui hospitaleiro outras vezes. Na Lisboa, eu ocupei todos os cargos. Inclusive, a nossa loja era muito pequena, a gente teve a oportunidade de ocupar todos os cargos. A nossa loja sempre primou pela ritualística e continua primando. Nossa loja hoje conta com 34 membros. Nós não temos preocupação de grande número, e sim na qualidade dos irmãos. Porque nós sabemos que as lojas hoje, elas, na verdade, independente do número
de irmãos, elas trabalham com cerca de 60% das presenças. E nessa loja que eu fui iniciado, eu fui secretário, fui orador, primeiro vigilante e fui venerário de 89, 90 e de 90 e 91. Nós temos por princípio na nossa loja que quem foi venerado uma vez não deve ser outra vez, exatamente para ter oportunidade dos demais irmãos. E nós temos aí que os irmãos se preparam para nos suceder. Aconteceu que na época o irmão que estava sendo preparado não acabou não me sucedendo, eu acabei sendo reeleito. E depois de alguns anos, eu ia na Lisboa e eu destaco 2 momentos. De 84 a 98, em 98, quando por assumir um cargo de juiz federal em Brasília, no primeiro momento como substituto, eu pedi o kit da minha loja em razão de ficar afastado. Mas o grão-mestre Zugaib entrou em contato com o delegado, que era meu afiliado, e não aceitou o meu pedido e queria me ter como representante da Glesp em Brasília. Acabei não sendo o grande representante da loja em Brasília, por fatos que eu posso relatar futuramente, mas acabei sendo o grande representante da Glesp em uma loja dos Estados Unidos, como meio de manter minha regularidade, e depois da minha aposentadoria em 2012, onde fiquei 10 anos em Mato Grosso, eu tive a honra de ser conduzido a grande representante do estado de Mato Grosso. Mas você está falando de hospitalaria. Então, depois da minha posse, eu não sei se eu exercia cargo ou não, mas por alguma razão a loja ficou sem hospitaleiro. E eu passei a exercer a hospitalaria como substituto e criei empatia com o cargo. Eu entendo que para ser venerável, o irmão tem que passar pela oratória, pela secretaria, pela vigilância. Mas para ser maçom, eu acho que o irmão tem que passar pela hospitalaria, que é a fraternidade dos irmãos. E a nossa loja prima pelo princípio cristão e da maçonaria, que o que a mão direita ou a esquerda dá, a outra não tem que ter conhecimento. Quando nós fomos fundados, os fundadores trouxeram como mentor da nossa loja o Aleijadinho, que muitos tinham ele como leproso. Hoje a ciência estuda, ele realmente tinha um problema neurológico e que causou mal. Se ele era maçom ou não. Eu não conheço todas as cidades históricas, mas estive em Ouro Preto e tive mais uma cidade que às vezes o nome demora um pouquinho. E no museu que eu estive, eu vi recibos assinados por Aleijadinho. Recibos antigos e mais recentes dele. Os mais recentes tinham pontuação, que leva ao indício de que ele realmente teria sido iniciado. Mas isso é um trabalho que eu pesquiso e realmente aliás, além da honra que eu tenho de ser membro da sua academia, também sou membro correspondente da Quatro, uma loja de pesquisa em inglês. Eu sou membro correspondente, onde lá eu estou pesquisando e começo a redigir, e já disse que eu conto com essa colaboração dos primeiros maçons do Brasil. Eu retroagi a Revolução Pernambucana. Na Revolução, na Inconfidência Mineira, que não chegou a ser uma revolução, eu tenho dificuldades, como todos têm, porque todo mundo fala de algumas pessoas como maçom, Tomás Gonzaga, mas se a pesquisa minha levar à verdade, na época, ele teria 19 anos, ele não poderia ter sido maçom. Realmente, há outras pessoas que estiveram na Europa, porque era assim, o irmão dele. Mas na hospitalaria. Então, no primeiro momento, a nossa loja se empenhou
no trabalho com Pirapitingui, aonde tinha os ancenianos, um termo próximo. E nós fizemos muitas campanhas que nós levávamos caminhões de produtos, gases e tudo mais. Foi um trabalho muito bonito, que todo mundo empenhava, os irmãos, as cunhadas, a sociedade. Mas a Pirapitingui também contava, e contou sempre com uma deputada muito aguerrida, contraditória, Conceição da Costa Neto, que fez um trabalho muito bonito pelos leprosos. E Pirapitingui, naquela época, é uma cidade com delegacia, cadeia, hospital, mas já era, naquela época, quase um depósito dos remanescentes, das pessoas que não tinham condições de sair. Que naquela época a doença já tinha sido controlada e praticamente erradicada do país como outras doenças, que descuidado estão de volta. E, inclusive, essa deputada controvertida, que já tinha sido, inclusive, artista, mas é uma personagem que merece ser conhecida, ela conseguiu um salário de 2 salários mínimos por cada doença. E só ficou lá quem não tinha condições de sair. E é um fato muito importante de ser relatado. Você sabe como eu sou. Eu procuro ser educado, elegante, mas o meu compromisso é com a verdade. Como diz o nosso irmão Rubens, querido da minha loja, a minha loja não é melhor nem pior do que... Ela é diferente. Eu também não sou melhor nem pior que ninguém. O meu compromisso é com a verdade. E daí nós vimos que já não adiantava ajudar. Eu mesmo recebia cartas e ajudava. E foi constatado depois que alguns doentes recebiam o dinheiro das cartas. Então, é um episódio que marcou nossa vida. Daí, a nossa loja passou a ajudar como ajuda hoje outras instituições. Hoje nós procuramos ajudar no anonimato. Nós também fizemos parte da diretoria da creche Jesus de Nazaré, o irmão Paulo de Souza era o líder dela. Eu fiz parte do conselho, cheguei à vice-presidência. Hoje estou afastado, é um trabalho magnífico. Ele é dirigido hoje por um ex-membro da nossa loja, que já reúne mais 4 lojas. Finalizando essa questão, hoje é a ideia da presidência da nossa loja. Eu gostaria de sugerir que você convidasse o nosso presidente Ricardo para falar sobre isso. Hoje nós continuamos ajudando e nós já patrocinamos cirurgia de vista. Eu entendo que a filosofia da filantropia da nossa loja hoje é realmente não entrar com o dinheiro direto. É com o alimento, o remédio para as crianças necessárias, o alimento para as instituições magníficas que existem na cidade. É da atual administração de contribuir com as ONGs, com prestação de serviço e paga e tudo mais. Mas eu sugiro, presidente, ilustre e amigo, que se você assim entender, que convoque um dia aí uma gravação para que o nosso presidente, Ricardo, passe da filosofia, da visão, da filantropia da nossa loja. Nós vamos convidá-lo, sim. A questão, Pires, é que a ideia nossa é convidar, obviamente, várias lojas da região metropolitana de Campinas. Nós estamos começando aqui com Indaiatuba, obviamente, porque o nosso irmão Tarcísio, que faz a gravação desse nosso podcast, o estúdio dele é aqui, então, evidentemente, fica mais fácil. Nós vamos chamar assim. Vamos chamar outros irmãos de outras lojas para que, principalmente, o trabalho, né, da maçonaria da região metropolitana de Campinas seja bastante conhecido.
O irmão Pires estava relatando esse trabalho importante, né, que faz a Francisco Lisboa. Então, sem dúvida nenhuma, nós teremos a oportunidade de convidar, inclusive, o Pires novamente, né, e outros irmãos para falar de todos esses trabalhos. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao nosso patrocinador do dia de hoje, que é a empresa Wonder Food de Olambra, uma empresa de comida saudável, né? E que está patrocinando esse nosso podcast do dia de hoje. Nós já estamos aí para encerrar o nosso programa, porque se alongarmos muito, pode ser que as pessoas não, né, hoje talvez não tenham o costume de assistir assim, programas um pouco mais longos, né? Então nós estamos encerrando. Eu queria agradecer aqui ao Pires, que ele me deu de presente um ritual especial, né? Um ritual do simbolismo da grande loja maçônica do estado de São Paulo. Muito obrigado, viu, Pires? E a palavra final para você fazer aí o encerramento e a despedida aqui da nossa gravação. Realmente, o que tem para falar de maçonaria? Uma imensidão. Mas eu sou dado a reflexões. E reservei aqui da princípio da nossa ordem e quero encerrar com essa. E que é princípio maçônico, mas que eu adoto na minha vida pessoal. Fazer o melhor. Em qualquer situação desagradável, o problema não será condenar, e sim compreender. Não basta, entretanto, unicamente compreender. É preciso aceitar a realidade e fazer o melhor. É assim que eu procuro viver. Ou seja, o nosso princípio de lapidar a nossa pedra bruta, ou seja, de construir o nosso templo anterior. Muito obrigado, meu irmão, meu amigo presidente Rubens e Tarcísio. Bem, meus irmãos, então vamos encerrando aqui o nosso podcast de hoje, Tempo de Estudos, podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. Tivemos, assim, o grande prazer de entrevistar o nosso querido irmão José Pires, que é um irmão de ordem muito respeitado, não só aqui na nossa cidade, mas na região aqui metropolitana e, sem dúvida nenhuma, em outras esferas da maçonaria. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Nós vamos continuar na próxima semana chamando outros irmãos de outras lojas. Queria deixar um forte abraço, um fraternal abraço para os queridos irmãos da augusta e respeitável loja Antônio Francisco Lisboa, sem dúvida uma das lojas maçônicas muito importantes da cidade de Indaiatuba e da nossa região metropolitana de Campinas. Um abraço a todos e até o próximo Tempo de Estudos Podcast.